Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o João Felipe e esse é o 7º vídeo da nossa série em Israel. אלוהי השמיים, הוא יצליח לנו. Desde os tempos mais remotos, caminhos e pistas de caravanas sulcaram a planície fértil de Esdrelon na Galileia. Os viajantes que desciam da Mesopotâmia e da Síria, depois de contornar o mar de Genezaré, atravessavam-na até ao oeste para chegar ao Mediterrâneo e continuar rumo ao Egito. Os que partiam do sul, de Hebrom, seguindo a estrada que passa por Belém, Jerusalém e Samaria, cruzavam-na em direção ao norte, perto de Nazaré. Testemunha das suas caminhadas, solitário no meio da planície, erguia-se o Monte Tabor. Se formasse parte de uma cordilheira, com seus 558 metros acima do mar, mal chamaria atenção, mas devido ao seu isolamento e forma cônica que faz lembrar a de um vulcão, embora seja de origem calcária e por se elevar mais de 300 metros acima do terreno circundante, parece ter uma altura imponente. Destaca-se a notável vegetação nas suas encostas, coberta de carvalhos, aroeiras e plantas silvestres, e na primavera, de lírios e açucenas. Do seu cume, um amplo planalto onde também abundam os cipestres, avista-se um panorama muito belo. Essas características converteram o Tabor em um local de culto dos povos cananeus que adoravam os ídolos nos lugares altos, e também em fortificação militar, como vigia sobre a região. As marcas da presença humana ali remontam a 70 mil anos. E hoje nós vamos visitar aqui na Galileia o Monte Tabor e a Igreja da Transfiguração, lugar onde, segundo a tradição, Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João numa noite de oração. E foi também nesse lugar que Deus Pai pronunciou as mesmas palavras que ele já havia pronunciado no batismo: "Este é o meu Filho muito amado, em quem coloco o meu agrado." Segundo os relatos do Antigo Testamento, foi nas imediações do Tabor que Débora reuniu secretamente 10.000 israelitas sob o comando de Baraque, que puseram em fuga o exército de Sisara. Ali, os madianitas e amalecitas mataram os irmãos de Gideão, e uma vez conquistada a terra prometida, um monte delimitou as fronteiras entre as tribos de Zabulão, Issacar e Neftali, que o consideravam sagrado e ofereciam sacrifícios no seu cume. O profeta Oséias combateu esse culto porque, no seu tempo, sem dúvida que não era cismático, mas também idolátrico. Finalmente, encontramos uma prova da fama do Tabor no seu uso como imagem literária. O salmista junta-o ao Hermon para simbolizar nos dois todos os montes da terra, e Jeremias compara-o com a supremacia de Nabucodonosor sobre os seus inimigos. A exploração arqueológica do Tabor revelou a existência de um santuário dos séculos IV e V, que, segundo alguns testemunhos e relatos, foram atribuídos a Santa Helena. Ele estava construído sobre vestígios de um lugar de culto cananeu. Mais tarde, alguns escritos e testemunhos dos séculos VI e VII fazem referência a 3 basílicas existentes nesse lugar, que faziam, por sua vez, referência às 3 tendas mencionadas por São Pedro no texto da Transfiguração, e ainda a existência de um grande número de monges nesse lugar. De fato, encontrou-se um pavimento em mosaico dessa época e consta que o Concílio VI de Constantinopla, em 553, estabeleceu um bispado no Tabor. Durante a dominação muçulmana, aquela vida monástica foi decaindo pouco a pouco, e no ano de 808 existiam apenas 18 monges que, com o bispo Teófanes, se ocupavam do santuário no Tabor. A partir do ano 1111, e enquanto durou o reino latino de Jerusalém, estabeleceu-se uma comunidade de beneditinos no Tabor. Restauraram o santuário e ergueram um grande mosteiro protegido por uma muralha fortificada. Esta não foi suficiente para resistir aos ataques sarracenos, que conquistaram a abadia e, entre 1211 e 1212, a converteram no baluarte de defesa. Embora se tivesse permitido aos cristãos voltar e tomar posse do lugar algum tempo depois, a basílica foi novamente destruída em 1263 pelas tropas do sultão Bibars. O monte ficou abandonado até a chegada dos franciscanos em 1631. Desde então, conseguiram manter a propriedade, não sem dificuldades. Estudaram e consolidaram as ruínas existentes, mas tiveram de passar 3 séculos até ser construída uma nova basílica, a atual, terminada em 1924.
Hoje em dia, os peregrinos sobem ao Tabor por uma estrada sinuosa construída no século XX para facilitar o abastecimento de materiais ao santuário que estava sendo construído à época. A chegada ao santuário está marcada pela Porta do Vento, restos da fortaleza muçulmana do século XIII, cujos muros rodeavam toda a planície do cume. Do lado norte do santuário encontra-se a parte greco-ortodoxa e do lado sul, a parte católica, que está sob a responsabilidade da Terra Santa Custódia. O santuário foi edificado aproveitando as fundações da Basílica dos Cruzados de 3 naves que ocupa o plano do precedente. A fachada, com o grande arco entre as 2 torres e os frontões triangulares das coberturas, transmite ao mesmo tempo as boas-vindas e um convite para elevar a alma. Ao atravessar as portas de bronze, esta sensação aumenta. A nave central, separada das laterais por grandes arcos de volta inteira, converte-se numa escada talhada na rocha, que desce até a cripta, e em cima destaca-se muito elevado o presbitério, que tem por detrás uma abside que está representada a cena da Transfiguração, sobre um fundo totalmente dourado. A evocação do mistério é destacada através da luminosidade especial conseguida graças às janelas abertas na fachada, às paredes da nave central e à abside da cripta. O projeto da Basílica respeitou, incluindo-os, alguns vestígios das igrejas anteriores. Junto à porta, as 2 torres foram construídas em cima de capelas com absides medievais, hoje dedicadas à memória de Moisés e de Elias. E na cripta, embora a abóbada cruzada primitiva fosse coberta por um mosaico, o altar é o mesmo, e também estão à vista restos de alvenaria nas paredes. Além disso, recentemente foi escavada uma pequena gruta ao norte do santuário, debaixo do lugar identificado como refeitório do mosteiro medieval. As paredes continham inscrições em grego e alguns monogramas com cruzes, talvez vestígios do cemitério dos monges bizantinos que habitaram na montanha. Realmente é uma sensação incrível visitar esse lugar. E agora nós vamos aproveitar que nós estamos por aqui, vamos meditar a palavra da Transfiguração e rezar um pouco nesse lugar sagrado. Nos Evangelhos, Deus Pai se manifesta apenas 2 vezes, no batismo e na Transfiguração. E nas 2 ocasiões, ele diz a mesma frase: "Este é meu Filho muito amado, em quem coloco o meu agrado." O lugar exato do batismo, segundo a tradição católica, fica na Cisjordânia, e não iremos visitá-lo nesta viagem. No entanto, não longe dali existe um lugar na bacia do Jordão onde fizeram um jardim que se chama Yadernit. Como extrapolamos o nosso tempo na visita da Galileia, pulamos a visita do jardim, mas eu estive lá ano passado e vivemos um momento bonito de renovação das promessas do batismo. Vale a visita e a experiência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Inscreva-se no canal, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo em Jerusalém. Tchau!